hoje daquelas veias roxinhas, dilatadas, saltadas na pele, que são as varizes. As varizes atingem principalmente as mulheres e normalmente é passado de geração em geração. O problema das varizes não é só estético, muitas vezes elas causam dores, desconforto, sensação de queimadura, principalmente nas pernas, né? Quem tem varizes sabe, chega no final do dia com a perna que não tá se aguentando, precisa realmente de colocar um pouquinho pra cima e nem sempre adianta. Agora, para saber um pouco mais sobre as varizes, as complicações, os tratamentos das varizes, eu recebo hoje o Dr. Márcio Steinbrück, que é um cirurgião vascular excelente, uma pessoa que a gente confia muito e que já trouxe aqui muitos recursos para que eu e você possamos aprender a lidar com esse problema. Muito obrigada por ter vindo, doutor Márcio. Imagina. É um prazer O prazer é todo meu. viu? E eu tô contente de saber que hoje a gente, de forma muito prática, vai poder ajudar quem está em casa em relação ao tratamento e prevenção das varizes. É isso É mesmo? muito importante. Você foi ótima agora, dizendo realmente que varizes não é apenas um problema estético. Não é uma é. doença. E que doença é essa? O que é a varize? Bom, para a gente poder entender um pouquinho sobre o que são as varizes, primeiro precisa se entender o que são as veias. Né? Nós temos dois tipos de circulação no organismo. Uma que leva o sangue para alimentar as células e a outra que traz de volta o sangue. Aquela que traz de volta o sangue tem que vir de baixo para cima, trazendo o sangue venoso contra a gravidade. Então existe um mecanismo de bombeamento que faz com que esse sangue suba. O que não deixa ele descer são válvulas que tem dentro dessas veias. Quando ocorre uma dilatação, aí sim, quando ocorre uma dilatação dessas veias por um enfraquecimento da parede, essas válvulas se afastam e o sangue fica parado lá dentro. Essas são as varizes. E por que acontece essa dilatação e aí acaba esse sangue ficando parado e acarretando varizes? O que é a causa da varize? Muito bem. Bom, a causa básica é o enfraquecimento da parede. Mas por que enfraquece? Ela pode enfraquecer ou por uma causa primária, ou seja, uma genética, o indivíduo ele herda genes que fazem com que essa veia seja mais fraca. Com isso, com o próprio fato de se ficar de pé e a gravidade empurrando o sangue para baixo, elas não aguentam, se dilatam e se transformam em varizes. Muito bem, esse é o tipo primário. Já elas podem também ser causadas secundariamente a uma obstrução. Então, indivíduos que tiveram uma trombose, por exemplo, que é quando entope uma veia interna e o sangue tem uma certa resistência para passar, ela acaba dilatando outras veias para haver um fluxo maior. Essas são as varizes secundárias. Então, basicamente, a causa básica é o enfraquecimento da parede, que pode ser genética, de causa primária, ou secundária, algum problema de obstrução. Agora, aqui no quadro, a gente está vendo que o tabagismo também pode causar varizes. Na verdade, o tabagismo, ele influencia indiretamente. O fumo, ele pode atacar basicamente as artérias que levam o sangue. Porém, o uso do tabaco continuamente, ele pode afetar os fatores de coagulação. E com isso podem facilitar nos indivíduos que têm varizes a trombose. Então, se ele é associado ainda a anticoncepcional, aí fica uma bomba relógio daquelas. E ficar muito tempo de pé também pode piorar a situação das veias, dos vasos? Sim, quando a gente fala que a causa das varizes é genética, na verdade a genética dá uma facilidade, né, e deixa o indivíduo suscetível a algumas formações varicosas. Então aquele indivíduo que fica muito tempo de pé, sedentário, a gravidade empurrando o sangue para baixo aumenta a pressão dentro das veias, o que facilita a sua dilatação, causando assim as varizes. Então, indivíduos que ficam em pé, os câmeras, tem que tomar cuidado. Cirurgiões... Vocês podem usar as meias, daqui a pouco a gente vai mostrar aqui. Já imaginou que belezinha? Não brinca não, tem muito homem que usa meia, é muito bom para os homens também, não é verdade? Se usa mesmo. Eles ficaram tudo dando risada ali. Agora, ficar muito tempo sentado também pode... Sim, se a gente considerar que a gravidade empurra o sangue, seja você de pé ou sentado, a perna estando para baixo, a gravidade está empurrando o sangue igualmente para baixo. Então, o efeito é o mesmo, só que de pé cansa mais. Mas sedentarismo é ruim, tanto sentado como de pé. Aí vem o outro lado, né? A gente fala, tem que ficar, não pode ficar muito de pé, não pode ficar muito sentado. Sedentarismo não é legal, mas atividade física, e eu sei disso porque eu vejo na academia, em excesso também pode causar varizes, né? A gente vê as pessoas que pegam muito peso, com umas veias muito dilatadas e algumas de uma forma até assustadora, né? Exatamente. Se considerarmos que quem faz o bombeamento do sangue venoso de baixo é justamente a musculatura da barriga da perna, aqueles que fazem exercícios aeróbicos, não de impacto,
mas com constância e desenvolvem essa musculatura, melhoram o retorno venoso. Mas o excesso de musculação, por exemplo, que aumenta muito a pressão abdominal, pode fazer com que esse sangue seja empurrado para baixo. Então tem que se tomar alguns cuidados. Mas entenda uma coisa, o exercício em excesso, ele não é que ele vá causar as varizes, mas ele vai piorar um estado já existente. Para quem já tem. Para quem já tem ou quem tem a Entendi. suscetibilidade. Agora, o senhor falou ainda há pouco que existem 2 tipos de varizes, né? Isso. E elas estão relacionadas a essas causas distintas ou não? Todos esses 2 tipos estão relacionados, podem estar relacionados a na todas verdade, essas causas quando que a se gente fala em falou? varizes, é a dilatação pura e simples das veias com o sangue que fica parado lá dentro. O sangue, se ele fica parado muito tempo dentro de uma veia, ele pode coagular. E essa é uma das complicações das varizes, que é a trombose. Agora, a dilatação pode ser causada simplesmente pelo enfraquecimento da parede, que são as chamadas primárias, então aquele indivíduo que fica muito tempo de pé, pessoa que está tomando hormônio feminino, gravidez, tudo mais. Isso daqui aumenta a pressão lá dentro e a pessoa primariamente dilata as varizes. O hormônio dilata as feminino, veias. no caso, seria o anticoncepcional, o mais Anticoncepcional comum. e na idade mais avançada a reposição Na hormonal reposição também. hormonal. Ok. Que são fantásticos, mas infelizmente afetam. Tá. Nesse caso, para quem precisa, por exemplo, fazer reposição hormonal, as meias, elas agem como um bom coadjuvante? Sim. Então, daqui a pouquinho a gente vai falar Nós vamos sobre elas. falar. Agora, as varizes secundárias, elas são Sim. diferentes? São diferentes. Imagina uma avenida principal de uma cidade que tem um fluxo de trânsito muito grande. De repente, há uma interrupção daquela rua, daquela avenida. Todos os carros agora têm que passar por ruas paralelas e o trânsito fica congestionado naquelas ruas paralelas. O que acontece? Aí a prefeitura vem e alarga aquelas ruas paralelas para que passe mais carro. Esse é o mecanismo pelo qual se criam as varizes secundárias. Ou seja, uma veia principal que se obstrui por uma trombose ou por algum outro problema, e o sangue tem que fluir por vias paralelas que não aguentariam aquele volume. Então, eles se dilatam para aumentar a vazão de sangue. Só que ao dilatar, as válvulas também se afastam e, da mesma forma, aquelas veias não são funcionais. Interessante a gente entender tudo isso, né? Agora, como o doutor colocou no começo do programa que as varizes, elas são consideradas doenças, Sim. elas precisam de, primeiro, um diagnóstico. É só de Exatamente. olhar, a gente já sabe se tem varizes ou não? As varizes, basicamente, são de diagnóstico clínico. Então, o indivíduo vai ao consultório, se faz algumas perguntas, se examina, se palpa, mas muitas vezes o próprio indivíduo não as vê, porque às vezes elas estão abaixo da pele e não necessariamente causam sintomas, mas às vezes elas existem. E alguns sinaizinhos de que elas existam é justamente aqueles vasinhos que aparecem, que na grande maioria das mulheres me procuram por estética. Mas às vezes aqueles vasinhos fininhos estão ligados, estão avisando de que algo está ruim na drenagem mais profunda, ou seja, existem algumas veias doentes que estão retroalimentando aqueles vasinhos. Isso pode acontecer sem sintoma? Mesmo Sim. que seja aquela dor no final do Sim, dia, aquele cansaço sim. nas pernas? Quando o indivíduo atinge o ponto de sentir dor no final do dia, é porque as varizes já estão numa fase bem avançada. Hoje em dia, com o advento do exame de Doppler, né, o ultrassom, e exames mais apurados e conhecimentos maiores sobre o assunto, já se consegue fazer um diagnóstico mais precoce, coisa que não se fazia antigamente. O exame de Doppler tem 20 anos só no mercado. Agora, doutor, se a gente, por exemplo, tem varizes, não tem sintoma e não trata, isso pode se complicar de alguma forma? Sim, infelizmente sim. E como eu expliquei, as veias, as varizes, elas não transportam o sangue. Então o sangue fica meio parado lá dentro. Esse sangue parado, ele pode coagular, porque o que não deixa o sangue coagular dentro do vaso é a velocidade dele. Então, se essa velocidade cai, ele pode coagular. E o coágulo de sangue é que nem leite coalhado. Então, eu costumo brincar que é uma coalhada de sangue. E isso entope aquela veia. Então, se o indivíduo não sabe que tem, não tem sintomas, porque 60% dos indivíduos com varizes não sentem dor. Ele não sabe que tem aquilo e por algum momento ele se desidrata ou ele tem que fazer um trabalho sedentário em excesso, muito tempo de pé, de repente ele aparece com um caroço dolorido num ponto, avermelhado, inchado. Quando ele vai ver, ele teve uma flebite lá. Ou seja, era uma veia que estava doente, que ele não sabia e formou um coágulo lá dentro. Então é importante fazer exames? Sim, todos os indivíduos que tenham algum parente consanguíneo, que tenham histórico de doença vascular,
é muito importante fazer uma consulta preventiva a um cirurgião vascular. Isso a partir de quantos anos? Olha, no caso das mulheres, na puberdade ela já é suscetível à formação de varizes. Mas eu diria que a partir dos 18, 19 anos, a menos que haja o aparecimento de alguma coisa mais precoce. Eu tenho aqui as meias na minha frente, né? Elas são usadas como prevenção ou elas também trabalham no tratamento das varizes? Se a gente vai entrar no âmbito do tratamento das varizes, o único e exclusivo tratamento definitivo das varizes é a retirada das veias doentes. Tá? A técnica, a forma, a gente pode falar um pouquinho mais adiante. Quando se fala em tratamento clínico das varizes, é basicamente o quê? Dar um suporte de bombeamento para esse sangue e diminuir a inflamação das veias e diminuir sintomas. Então, a meia elástica, na verdade, ela vai agir como uma cinta de contenção, ela vai ser um auxílio ao bombeamento do sangue, ela não cura as varizes. Como quem bombeia o sangue é justamente a panturrilha, a batata da perna, então é o suficiente o uso de uma meia elástica só até o joelho. Esse é o suficiente. Lógico que eu estou mostrando uma que é feia, tá? Mas isso em todos os casos? Em todos os casos. É o suficiente uma meia então, só até o joelho. Então essa daqui não precisa? Não. Essa aqui é uma meia que vai até a coxa, mas ela é a opção de senhoras que queiram usar saias e que não queiram ficar, né, com aquele negócio feio aparecendo abaixo do joelho. Eu tenho uma dúvida. Essa meia, normalmente, ela prende aqui na região do joelho. Além de causar um desconforto, eu tenho a sensação de que ela está pressionando de alguma forma a veia. Eu tô certa? Não. O sintoma, quer dizer, a sensação está certa, mas a razão não. Não tem problema, então, não tem usar problema. uma meia Na assim? verdade, o que acontece é o seguinte, isso aqui é só um acabamento da meia. Se considerarmos que a meia, ela age desde baixo até em cima, ela tem uma compressão graduada de baixo até em cima, então, na verdade, o incômodo que existe em cima é porque onde acaba a meia, a pele fica solta. Então, a sensação que o indivíduo tem é de que isso esteja apertando só lá em cima. Na verdade, ele está apertando tudo por igual e ajudando no bombeamento do sangue. Tá. Então, agora, isso não faz mal. Não Agora, tem problema. Agora, existem alguns subterfúgios, né, que a gente ensina para o indivíduo para melhorar essa sensação, diminuir um pouco da pressão da bainha, mas isso não é real. Ok, ótimo a gente aprender isso, né? Em relação a colocar a meia, tem gente que fala assim, não sai da cama, tem que ficar pelo menos uma meia horinha com o pé para cima para depois vestir as suas meias, é isso? Não, também não. Como Aí já é um funciona? exagero. Toda meia elástica, o indivíduo, quando acorda, ele já passou a noite inteira com a perna na horizontal, com a gravidade ajudando no retorno venoso. Então, se ele é um indivíduo que costuma tomar um banho de manhã rápido e tudo mais, então ele tem aquela possibilidade de tomar o seu banho rápido, fazer sua higiene matinal rápida, aí sim, ele deita 5 minutinhos só para secar melhor a perna e colocar a meia elástica. O que não pode é levantar, fazer higiene matinal, preparar o café da manhã, acordar os filhos, e daí, por último, colocar a meia elástica. Aí sim, a perna já inchou um pouquinho, porque todos nós inchamos um pouquinho. Aí ela não vai entrar tão facilmente. Mas a pessoa pode levantar da cama, por exemplo, ir lá, faz sua higiene matinal, toma um banho rápido, volta e coloca suas meias. Sua meia, não tem problema nenhum. Agora, eu quero ver como é que funciona o tratamento, né? Eu sei que a gente tem aqui uma simulação de uma veia, como é que é isso? Na verdade, aqui nós temos... Hoje em dia, com a tecnologia moderna e as técnicas modernas de cirurgia de varizes, nós temos aqui as duas principais ferramentas de uma cirurgia de varizes, que são agulha de crochê. É agulha de crochê mesmo. Agulha de crochê mesmo, eu tô olhando aqui, gente. Aquela que a mulherada conhece. Especificamente, eu trouxe de 2 tamanhos para que vocês vejam que ela é mínima mesmo. Então, nós temos uma agulha de crochê número 12, que ela tem a cabecinha dela com 0,6 milímetro de diâmetro. Hoje em dia, para se extrair as varizes, o que se faz é um furinho na pele com uma agulha de injeção, o suficiente para entrar essa cabecinha e pesca-se a veinha e ela é retirada. Então, esse é um processo artesanal que é feito pedacinho por pedacinho da veia. Diferente do que era antigamente, que se fazia um corte, se fazia um negócio muito rápido e o indivíduo amargava um período longo de recuperação. Então, as varizes, elas são tiradas dessa forma, como se eu estivesse pescando um elastiquinho embaixo da pele, com agulha de crochê. Esse, basicamente, é o que se faz para todas as varizes, sejam microvarizes ou sejam varizes maiores.
Porém, há indivíduos que apresentam um problema na veia safena. Um detalhe, a veia safena não é a veia principal da perna, ela é uma veia que vai do tornozelo até a virilha e existe uma outra, ou seja, nós temos duas na perna, uma que vai do calcanhar até atrás do joelho, que é chamada de safena parva, a outra é a safena magna. Elas ficaram famosas porque delas se extrai um pedaço para colocar e fazer ponte no coração. Então elas não são ligadas no coração, elas não são importantes nem nada. Agora, quando elas estão dilatadas e causam um retorno do fluxo, ou seja, um refluxo, elas prejudicam demais a perna e são, na sua grande maioria, a causa de úlceras na perna. Então, o que se faz hoje em dia, o que se fazia antigamente era o quê? Uma incisão na virilha, uma incisão no pé e a retirada dessa veia. Só que a retirada dessa veia traumatizava o trajeto, o que fazia com que o indivíduo ficasse um longo período de recuperação. Hoje em dia, não. Já com o advento do ultrassom e da fibra ótica do laser, o que se faz é justamente, através de um controle remoto pelo laser, se punciona também com uma agulhinha especial a veia, se introduz a fibra ótica na veia safena, tudo isso sem incisão, só furinho de agulha, gente. A nossa veia, a safena é desse tamanho mesmo? Na verdade, a safena ela é mais fina que isso. Mais fina que isso. Eu estou usando isso aqui só como uma ilustração. O calibre normal de uma veia safena equivale ao de uma carga de caneta esferográfica. Não vamos falar marcas, né? Tá. Uma carga de caneta esferográfica. Ela é fininha, ela tem 2, 3 milímetros, mas às vezes ela atinge 7, 8, 10 milímetros, não é? E como isso aqui é uma fibra ótica, ela transmite luz. Na outra ponta, ela é conectada a um equipamento que, infelizmente, por ser grande, eu não consegui trazer. Um equipamento laser. Mas eu trouxe uma canetinha laser aqui que vai simular a luzinha do laser. Vamos ver só se vai funcionar. Então, quando ela entra aqui, se a câmera puder pegar, a luzinha ela sai aqui, não é? E uma vez que esse laser, logicamente, ele é graduado, a gente tem que ter a medida da veia, é tudo programado para que se libere a quantidade exata de energia. E aí, uma vez liberada a energia, nós vamos puxando a fibra ótica e ela vai como que soldando a veia por dentro. Isso é a cirurgia laser que a gente ouve falar. É a cirurgia laser que a gente ouve falar. Ela não fulgura, ela não queima, ela não destrói a veia. Ela solda a veia por dentro. Por que isso? Mas, doutor, não precisaria tirar? Não. O problema maior de uma veia safena dilatada é o refluxo que ela causa. A sua retirada era feita justamente para evitar esse roubo de sangue. Como agora eu consigo soldá-la por dentro, fechar esse cano, fica resolvido resolvido o problema e o próprio organismo absorve isso. Vem cá, doutor, comigo. Vamos sentar aqui porque eu tô com algumas dúvidas. Eu sei que o pessoal em casa também tem essas dúvidas. Tem muitas mulheres, o senhor pode sentar ali, por favor, Obrigado. Que esperam quase que a chegada do verão para secar os vasinhos. Isso funciona? Não. Infelizmente, muitas mulheres me procuram, ou procuram os cirurgiões vasculares, muito em cima da hora. Todo tratamento de vasinhos, entenda uma coisa, os vasinhos são capilares que se dilataram. O capilar é como se fosse o caninho, é aquele primeiro caninho, igual o caninho da sua pia do banheiro, aquele caninho que sai da pia, aquele é o capilar. Ele entra na parede e tem um cano maior lá dentro. Aquele cano maior é uma veia. Então, todo indivíduo que tem vasinhos e que acha aquilo esteticamente feio, precisa passar primeiro por uma consulta com o cirurgião vascular, onde ele vai examinar, ver as causas, ver se existem veias doentes alimentando aquilo e aí sim traçar um tratamento. Esse tratamento pode ser exclusivamente a secagem, vamos dizer assim, a escleroterapia desses vasinhos, se eles forem primários, se eles forem sozinhos lá, ou tratar as pequenas varizezinhas que possam estar alimentando isso daqui. Aí depende muito do que se encontra. Perfeito. Então, temos várias dúvidas, o nosso público telespectador também está participando. Daqui a pouquinho eu volto para a gente responder essas perguntas, tá bom? Doutor Márcio Stenbruck, cirurgião vascular. Estou muito contente com essa aula e com essa explicação. Eu sei que quem está em casa também está se beneficiando com esse assunto. Obrigada. Obrigado. Daqui a pouquinho a gente volta aqui. Bom, doutor, eu estou gostando do nosso assunto, estou aprendendo um monte sobre varizes, vasinhos, cirurgias. E a gente agora tem aquela parte que o telespectador gosta, que é a hora de tirar dúvidas. Mas eu já tenho uma dúvida minha. Opa, aquela meia, deixa eu até levantar aqui para pegar. Essa meia aqui, eu mostrei ali no balcão, eu percebi que ela não tem os dedos, né? Isso. E aí eu fiquei pensando, eu sempre acho que tem que estar tudo fechadinho e tem que ir do dedo até o mais alto possível. Não. Na verdade, vamos esclarecer um pouquinho sobre as meias. A meia não precisa necessariamente
prender os dedos. Tá? Nós estamos aqui com uma meia, essa aqui é uma meia de uma compressão um pouco mais elevada. Então, se ela fechasse os dedos, daria um desconforto muito grande. Mas, basicamente, ela começa agindo na base dos dedos e vai comprimindo até abaixo do joelho. O que que ela faz, basicamente? Ela não age sobre as varizes. Mesmo quem tem varizes na coxa ou atrás do joelho, tem que usar meia. Porque ela faz o quê? Ela desvia o sangue das veias superficiais para as veias profundas e, na região da panturrilha, ela age como uma cinta de contenção que amplifica o efeito da panturrilha. Porque a batata da perna é quem bombeia o sangue pelas veias profundas. Então, a meia elástica, ela desvia o sangue de veias superficiais para as veias profundas e amplifica o bombeamento. Essa é a função dela. Quando a gente tem uma musculatura da panturrilha, batata da perna mais forte, a gente facilita esse processo de bombeamento? Sim, facilita muito mais. Então é bom que as mulheres façam os exercícios para Sim, deixar a batata da perna mais leg press, fortalecida. exercícios. O exercício melhor que existe para o bombeamento sanguíneo é aquele mesmo exercício das máquinas de costura antigas, que é o pedalar com os pés. Não é com os dedos, é o pé. Esse movimento, esse é o melhor que há. Que é fácil, viu? Você pode subir num paralelepípedo e aí você só vai ficar baixando o pé. Eu ia fazer, mas eu tô de salto, não dá. Então você só vai ficar baixando o pé assim. Tranquilo, você pode fazer em qualquer lugar. Não precisa nem do paralelepípedo. Se estiver sentado no escritório, pode fazer algum também lugar, sem o salto, só levantar e subir. Também, tranquilinho. Movimento. Perfeito. Agora tem algumas outras perguntas aqui dos nossos telespectadores. A alimentação, ela influencia no aparecimento das varizes? Não. Na verdade, a alimentação não influencia no aparecimento. Mas alguns tipos de alimento que são, vamos dizer assim, que são mais vasodilatadores, eles podem influenciar nos sintomas. Tá? Então, alimentos mais picantes, o álcool, por exemplo, mas eles não aumentam as varizes nem causam as varizes. Ok. A Ângela Raquel Xavier, ela é de São Paulo. Ela diz, apesar de não ter varizes expostas, quando está com hemorroida inflamada, sente muito peso na parte inferior da perna. Ela gostaria de saber qual é a relação entre uma coisa e outra. Bom, Ângela, a pergunta é ótima, mas a hemorroida, que também é um tipo de varizes, ela não tem nenhuma ligação direta com as pernas. É que geralmente o indivíduo que é sujeito a ter varizes nas pernas também pode ter as varizes do plexo hemorroidário, que são as hemorroidas. Então, provavelmente, quando há uma inflamação ou alguma coisa, algum fator que aumente a inflamação da sua hemorroida, pode também estar influenciando alguma veia varicosa que você tem nas pernas. Aí sim, mas não existe uma ligação direta entre elas. Perfeito. Elizabeth Aparecida Pinto, ela é de Sorocaba, ela pergunta qual é o tempo que a pessoa que fez uma cirurgia de varizes precisa ficar de repouso? Bom, uma pergunta muito importante. Antigamente, as cirurgias de varizes, quando tiravam a safena, às vezes o indivíduo amargava 40 dias de recuperação. O pessoal tinha um medo danado de operar varizes. Hoje em dia, as cirurgias são divididas em dois tipos. Aquelas que, de fato, trabalham a safena e aquelas que não trabalham a safena. Então, quando não se retira a safena, é só o trabalho da retirada das varizes com agulha de crochê, a recuperação se dá, dependendo da quantidade de varizes, em torno de 3 a 5 dias. Isso é uma coisa muito rápida. Quando envolve a veia safena e se usa a termoablação, que é o uso do laser, ou a radiofrequência, que é uma outra técnica, mas que também fulgura a veia por dentro, aí a recuperação se dá de 5 a 7 dias. Mas depende muito da extensão da veia que é queimada, uma série de coisas. Mas a média hoje é entre 5 e 7 dias para a gente chegar num consenso de recuperação. Perfeito. A gente vai continuar respondendo. Tem várias perguntas. Tem gente perguntando do salto alto. Opa. Tem gente aqui querendo saber se a mãe tem, a filha vai ter. Daqui a pouquinho a gente continua o nosso bate-papo. Se você tem alguma dúvida e quer conhecer mais sobre o assunto, no site www.livredevarizes.com tem muitas dicas especiais. Vamos voltar aqui com o cirurgião vascular, Dr. Márcio Steinbruch. É assim? Steinbruch. Steinbruch. O R é no lugar errado. É Steinbruch. Steinbruch. Tá certo. Quebra-pedra. Significa quebra-pedra? Quebra-pedra. É mesmo? É. Que legal. E vem de onde esse nome? O nome é de origem alemã. Ok. Maria Célia Lopes Santana, a gente está falando sobre varizes e tem algumas perguntas aqui. A Maria Célia já mandou a dela. Se a pessoa já tirou a safena, um tratamento ou uma outra cirurgia vai resolver o problema? Bom,
o fato de já ter tirado a safena não quer dizer que não possa produzir outras varizes, né? Como eu expliquei no começo do programa, as varizes são o quê? A dilatação de veias normais. Eu costumo fazer uma analogia com as cáries nos dentes. Um indivíduo que já tratou um monte de cáries nos dentes, não pode ter cáries de novo? Exatamente. Então, as veias varicosas são retiradas, mas as veias boas podem adoecer. Logicamente que quem já tirou a safena não vai ter problema na safena, mas pode ter problema em outras veias. Ok. Sim. A Elizabeth Rocha Tafarello, ela é de Itupeva. O marido dela fez há 5 anos uma cirurgia de varizes, continuou fumando. Há 4 anos ele parou definitivamente de fumar. Recentemente ele comprou o comprimido Fortiviron e não sabe se o medicamento provocou um inchaço no tornozelo. Mesmo sem o medicamento, o tornozelo voltou a inchar. Isso pode ser varizes ou problemas nos rins? O inchaço em tornozelo ou nas pernas não é necessariamente causado por varizes. Mas aqui a situação fica difícil da gente determinar sem examinar. As causas possíveis, como ele tem histórico varicoso, ele pode estar desenvolvendo novas varizes. Porém, teria que fazer sim um check-up, ver rim, como é que está, coração, como é que está. Graças a Deus ele parou de fumar, isso já é um grande passo. Mas é importante fazer um exame, não dá pra gente determinar. Aliás, como é bom eu poder falar isso pra você agora. Faça exames, vá ao médico. A gente coloca aqui um serviço pra você, mas é tão importante você fazer sua visita, pelo menos anual, a um bom médico, né? Existe um ditado que já é um lugar comum, né? É muito melhor prevenir do que remediar. Isso vale para tudo, inclusive para as varizes. É verdade. Doutor, muitas mulheres perguntando sobre salto alto. Salto alto pode prejudicar? Pode e muito. Na verdade, como eu expliquei no começo do programa, quem bombeia o sangue é justamente a musculatura da barriga da perna. Então, conforme a gente caminha, na hora que a gente encosta o calcanhar e levanta a ponta do pé, a contração da panturrilha faz com que o sangue seja empurrado para cima. Então, os indivíduos que têm que usar salto alto, muito alto e por um longo período, acabam andando em bloco, igual um robozinho. Então, não conseguem fazer este movimento e isso prejudica o bombeamento. Então, aquelas mulheres que tenham suscetibilidade a desenvolver varizes poderão fazer mais facilmente com o uso prolongado de salto. Não quer dizer com isso que não vá a um casamento, ou uma festa, ou que não saia com salto alto. Mas aquelas que por obrigação da profissão têm que usar salto alto o dia inteiro, talvez tenham que se precaver com o uso de uma meia elástica. Não essas feias que eu trouxe, mas existem umas muito bonitas que parecem até meias de nylon. Ótimo, então, boa dica. Carmen Silva Aparecida Pedretti, de São Paulo, ela disse que a mãe dela teve trombose em 2010, desde então ela tem dores na virilha e os médicos falam que é causado pela veia safena. Eles informaram que ela tem que conviver com essa dor para o resto da vida. Ela gostaria de saber se isso procede ou se existe um tratamento. A mãe dela já tem 82 anos. Bom, eu sou de uma filosofia que idade não é limite para se tratar um indivíduo, em primeiro lugar, desde que ele esteja clinicamente bem para receber um tratamento. Então, não é que eu sou maluco e vou tratar um indivíduo muito idoso, mas desde que ele tenha condições clínicas de se tratar, eu acho que mais importante do que a quantidade é a qualidade de vida. Então, não sei, é muito fácil dizer que vai ter que conviver com isso, mas demanda exames, teria que se fazer todo um diagnóstico para ter certeza do que há. E dependendo do que for, lógico que aos 82 anos ainda dá para se fazer alguma coisa para melhorar a qualidade, mas tudo vai depender das condições do indivíduo. Ok, a Maria Neuza está dizendo que ela está com uma dor acima do tornozelo, muito ardor, e no pé, uma dor como se fosse queimando. Ela pergunta se a pomada Benalote resolve. Aliás, eu já vou estender a pergunta, essas pomadas, cremes, resolvem? Não. Não? Não. Não. Ok. O creme que você citou, na verdade, começa com a letra V de Vitória, não com letra B de... Tá. Né? Mas, não, na verdade, esses cremes, eles têm alguns princípios ativos que dariam um certo alívio sintomatológico, mas a eficácia não é tão grande assim como os comprimidos tomados, né? O que esses cremes ajudam, na verdade, eles facilitam um certo massagear que acaba se assemelhando a uma drenagem linfática. Essas drenagens, sim, aliviam bastante os sintomas, mas não existe creme que tire varizes, não existe creme que tire vasinhos e muito menos creme que resolva todos os problemas, tá, gente?
Ok. Eu tô aqui com o meu coração partido e sem saber o que eu faço. Queria tanto poder perguntar pra vocês que estão em casa agora o que é que eu faço. Eu continuo aqui, porque eu tenho um monte de perguntas ainda. Ou se eu deixo para uma próxima pauta. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou convidar o senhor de novo, mas pra gente falar do mesmo assunto pra ajudar as meninas que estão em casa, Vai porque tem ser um muitas grande prazer. O assunto é muito longo. ajuda pra resolver o problema de varizes. Imagina. Combinado? Combinado. Eu espero ter tomado a melhor das decisões. Eu peço desculpas, mas eu vou deixar todas essas perguntas guardadinhas aqui e eu vou fazer numa próxima oportunidade, tá bom? Quem tiver dúvida e quiser me perguntar, pode ir pelo site livredevarizes.com, tem um e-mail. Quem quiser me mandar e-mail, que é o tratamentodevarizes@uol.com.br, eu teria o máximo prazer em responder. Então a gente já vai fazer o seguinte, todas essas perguntas já vou encaminhar para o e-mail do senhor hoje, Vai ser um combinado? Então essa pergunta vai direto para o médico e no site livredevarizes.com você pode fazer outras. Dr. Márcio Steinbruch, muito obrigada por ter vindo, foi uma honra recebê-lo e já está convidado para a próxima vez, tá bom? Tô esperando. Que pena. Tá? Muito obrigada. Até a próxima. Se Deus Foi quiser. um prazer.